Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem gosta de varar aí a madrugada acordado estudando. Espero que vocês estejam bem, pessoal. A gente vai começar então o nosso terceiro bimestre hoje. Nós vamos falar sobre soluções, então vamos lá que o conteúdo é bastante extenso. Então, pessoal, para falar sobre soluções, a gente tem que lembrar como a matéria é subdividida. Então, vamos dar uma olhadinha nesse esquema aqui. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? A gente lembra disso. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A matéria, ela pode estar nos três estados físicos, né? No estado gasoso, no estado sólido e no estado líquido. Olha aqui, ó. Estado gasoso, partículas bastante afastadas. Estado líquido, as partículas estão um pouquinho mais próximas. E o estado sólido, as partículas estão bem juntinhas. E é por isso que elas ocupam um menor espaço do que as partículas gasosas, por exemplo. Essa matéria, ela pode ser dividida em substâncias puras ou misturas. Substâncias puras são aquelas que têm composição fixa. A gente pode representar substâncias puras através de uma fórmula. Por exemplo, H2O. Digamos que eu tenho um recipiente onde eu tenho apenas várias moléculas de água, várias moléculas de H2O. Então, a gente diz que essa substância é pura, porque só tem ela ali dentro, não tem mais nada. E toda vez que a substância for pura, eu posso representar por uma fórmula, né? Essa substância, como ela é pura, ela não pode ser purificada. E as substâncias puras, elas podem ser subdivididas em substâncias simples ou compostas. Substâncias simples são aquelas que são compostas por um único elemento. Por exemplo, o gás hélio dentro de um recipiente. Eu tenho só o gás hélio ali dentro, é uma substância pura, e ela é simples porque é composta unicamente por um átomo, que é o átomo de hélio. Gás oxigênio. Gás oxigênio também é um exemplo de substância pura. Por quê? Porque eu posso ter aqui dentro de um recipiente somente gás oxigênio, e oxigênio é representado por dois átomos de oxigênio ligadinhos, oxigênio ligado a oxigênio, porém é um único elemento, elemento oxigênio, então é uma substância simples. Já as substâncias compostas, elas são compostas por mais de um elemento, por exemplo, o gás cianídrico, HCN. Digamos que eu estou falando de uma substância pura, então eu tenho somente ela no recipiente, né? E daí eu tenho hidrogênio, carbono e nitrogênio, são três elementos, né? Então, é uma substância composta, tá? Eles são combinados sempre em uma razão fixa, né? Para ser o HCN, por exemplo, porque eu estou falando de uma substância pura, então ele tem a sua fórmula, né? Sempre para ser ácido cianídrico vai ser um hidrogênio para um carbono para um nitrogênio, tá certo? Isso falando de substâncias puras. Agora, nós podemos ter misturas também, quando eu tenho mais de uma substância dentro do mesmo recipiente. Então, digamos que naquele exemplo ali da água, eu coloco também NaCl. Se eu coloco também NaCl aqui dentro, ela deixa de ser uma substância pura e passa a ser uma mistura, também chamada de dispersão. E essas misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Homogêneas é quando elas têm a composição uniforme. Por exemplo, dentro de um copo, se eu coloco sal de cozinha e misturo, vai se diluir e eu não consigo enxergar quem é o sal de cozinha e quem é a água. E nesse caso, nós temos as soluções, que é o que nós vamos estudar hoje, tá? Se, quando eu coloco duas substâncias ali dentro, eu consigo enxergar, visualizar de alguma maneira, com microscópio ou sem microscópio, quais são as substâncias que estão ali? Por exemplo, água e óleo, a gente diz que a composição não é uniforme, então é uma mistura heterogênea. E dentro das misturas heterogêneas nós temos os colóides e as suspensões. Mas hoje, pessoal, nós vamos falar das misturas homogêneas, que são as soluções, tá? Toda mistura homogênea é chamada de solução. Então, o que é uma solução? É uma mistura homogênea de dois ou mais componentes, ok? Então, tá ali, definição de solução, é uma mistura homogênea, onde o soluto, é um material de menor quantidade, está dissolvido em um solvente, que é um reagente presente em maior quantidade, tá? Então, nós temos o que a gente chama de meio disperso e meio dispersante. O soluto é o meio disperso, é aquele que está em menor quantidade, e o solvente é o meio dispersante, o que está em maior quantidade. Então, um soluto com um solvente dá uma solução. Por exemplo, né, digamos que eu tenho um copo cheio de água, tá? E que a água está em maior quantidade,
do que o sal, então a água é o meio dispersante, ela vai ser o solvente. E o salzinho que eu estou colocando lá vai ser o soluto, aquele que está em menor quantidade. Agora, digamos que eu tenho um pacote de sal, presta atenção nisso aqui, gente, presta atenção. A definição de soluto e solvente é quem está em maior quantidade. Se eu pegar um pacote cheio de sal, cheinho de sal, e colocar uma colherzinha de água, com algumas gotinhas de água, quem é o soluto e quem é o solvente? Bom, neste caso, o sal seria o solvente. Por quê? Porque ele estaria em muito maior quantidade. E quem que seria o soluto? A água. Então, veja, pessoal, não confundir. Solvente é aquele que está em maior quantidade, não é o sólido, não necessariamente é o sólido. Solvente é aquele que está em maior quantidade e soluto é aquele que está em menor quantidade, ok? Nós temos dois tipos de soluções, aquelas que são chamadas de eletrolíticas, que são aquelas que conduzem eletricidade. E quais que conduzem eletricidade? São as soluções formadas por compostos iônicos. Por exemplo, NaCl, o cloreto de sódio. Cloreto de sódio é formado por um metal e um não metal, logo é um composto iônico. Se ele é um composto iônico, quando colocado em água, ele vai se dissociar em Na+, e Cl-. Então, como eu tenho íons dispersos e essa solução veio de um composto iônico, essa solução vai conduzir corrente elétrica, porque os íons já estavam ali e agora estão soltos na água, e íons soltos na água propiciam os elétrons a caminharem, entre aspas, pela água. Isso que é a condução de corrente elétrica. Essas soluções que vêm de soluções iônicas são chamadas de eletrolíticas, tá? Mas nós temos também as não eletrolíticas, que são aquelas que não conduzem eletricidade. E quem é que não vai conduzir eletricidade? Aquelas soluções que vêm de compostos moleculares, aquelas soluções que vêm de compostos formados por ligações covalentes. Por exemplo, a sacarose, está aqui a estruturinha da sacarose. A sacarose, ela é formada por vários carbonos, né, ligados por ligação covalente, então não é uma ligação iônica, não existem íons ali, né? Então, o que vai acontecer? Quando eu coloco isso aqui em água, simplesmente vai haver uma interação de forças intermoleculares entre a água e a sacarose, e ela vai se dissolver, mas não sobram íons, então é uma solução que não vai conduzir corrente elétrica. Ao contrário do NaCl, que ele é formado num retículo cristalino, né? Cada salzinho que a gente tem ali tem nos vértices cloreto, já na forma de íon, e no meio o cátion sódio. Quando vai saindo fora, esses íons eles já estão na forma de íons, né? Só estão sendo separados pela água. Vocês podem achar estranho e engraçado, mas não existe somente solução líquida. Quando a gente fala em solução, normalmente a gente imagina logo a solução líquida. Mas não existe só a solução líquida, existem também soluções sólidas e gasosas. Por exemplo, se o solvente for sólido e eu colocar um outro sólido ali, eu vou ter sólido dissolvido em sólido. Por exemplo, o cobre dissolvido em níquel. Eles formam uma mistura homogênea, logo eles formam uma solução. Se eu tiver mercúrio dissolvido em ouro, mercúrio líquido, um líquido num solvente sólido, eu vou ter ali uma solução sólida também. Hidrogênio dissolvido em paládio, ou seja, um gás dissolvido em sólido, também forma uma solução que é sólida. Agora, se a maioria do solvente for líquido, então a solução resultante vai ser líquida. Por exemplo, dióxido de carbono em água é um gás dissolvido no líquido, que vai dar uma solução líquida. É o nosso refrigerante, por exemplo, né? O refrigerante tem ali o líquidozinho adocicado e tal, e tem o gás saindo dali, que é o dióxido de carbono. Se eu tiver etanol dissolvido em água, eu vou ter uma mistura de um líquido dissolvido em outro líquido, certo? Por exemplo, o nosso álcool 70 é o álcool, né, mais concentrado dissolvido em água, que a gente borrifa em tudo hoje em dia para o coronavírus. Se eu dissolvo açúcar, que é sólido, na água, que é líquida, a solução resultante vai ser líquida. E daí eu tenho um sólido dissolvido em um líquido, tá? Agora, se eu tenho um gás dissolvido em outro gás, a mistura vai ser gasosa.
Por exemplo, o nitrogênio dissolvido em oxigênio, ou por exemplo, o nosso ar atmosférico, que é uma mistura de vários gases, certo? Agora, se eu tiver um líquido dissolvido em gás, por exemplo, cloroforme, o líquido dissolvido em gás nitrogênio, e a maioria for gás, a maioria for nitrogênio, a solução também vai ser gasosa. Gelo seco em nitrogênio é um exemplo de sólido dissolvido em gás. Então, nós temos vários tipos de soluções. O que importa é que sejam duas substâncias, certo? E que deem uma mistura homogênea no final. Então, aí, para vocês pensarem, quem que é o soluto e quem que é o solvente no nosso ar atmosférico? O nosso ar atmosférico ele é composto por nitrogênio, 78%, oxigênio, 21%, argônio, 1% e CO2, 0,03%. Então, olha ali e me diz quem que é o soluto e quem que é o solvente. Bom, o soluto é aquele que está em menor quantidade e o solvente é aquele que está em maior quantidade, né? Então, no caso aqui, a gente tem o nitrogênio como solvente e eu tenho vários solutos que são esses aqui, ok? No álcool hidratado, que é formado por álcool etílico e água, eu tenho 70% de álcool e 30% de água. Quem que é o soluto e quem que é o solvente? Bom, o soluto é aquele que está em menor quantidade, ou seja, a água vai ser o soluto, porque tem só 30%. E o álcool é que vai ser o solvente. Então, assim, pessoal, é aquilo que eu tinha falado para vocês. Geralmente, o pessoal fala em água, acha que a água é o solvente, porque a água é considerada um solvente universal. Mas na definição de soluções, soluto e solvente é solvente maior quantidade e soluto menor quantidade. Agora aqui a gente tem um exemplo de mistura sólida. Por exemplo, o ar atmosférico era uma solução gasosa, o álcool hidratado era um exemplo de uma solução líquida e aqui a gente tem o exemplo do ouro 18 quilates. É formada por 75% de ouro, 25% de cobre e prata. Quem seria o soluto e quem seria o solvente aqui? Vou deixar para vocês pensarem, tá bem? Então, como é que funciona quando a gente está fazendo uma solução sólida, né? Por exemplo, ali o NaCl. O NaCl está lá no seu cubo, né? Porque ele é formado por um composto iônico. Ele tem Na+, e Cl-. Aí vem a molécula de água. A gente já sabe, né? A gente já estudou forças intermoleculares. O que vai acontecer? Eu tenho lá, por exemplo, o cátion Na+, e daí eu tenho a molécula de água, que é formada por H2O. Através de uma interação de um íon com um dipolo da água, esse dipolo, esse delta-, vai interagir com o Na+, e vai arrancar daquele retículo cristalino. E a mesma coisa acontece com o Cl-, né? Os dipolos positivos do hidrogênio da água vão interagir com o cloreto e vão arrancar ele fora. Então, eu tenho cloreto rodeado por moléculas de hidrogênio e eu tenho sódio rodeado por moléculas de oxigênio. Então, a água ela vai arrancando, vai arrancando, vai arrancando, até que chega uma hora que não sobrou mais nenhum cristalzinho ali de sal. E a gente deixa de enxergar, então, porque as partículas estão muito pequenas. Eu não enxergo mais na água aquele salzinho, ok? Agora, imagine que eu tenho sal e que eu não tenho água suficiente para arrancar aqueles Na+, e Cl-. O que vocês acham que iria acontecer? Que iria acontecer que ia sobrar o salzinho ali e eu iria enxergar. Não iria acontecer a dissolução completa desse sal. E aí, a gente entende o que significa coeficiente de solubilidade, o CS. Também é chamado de grau de solubilidade. É a quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver numa quantidade padrão de solvente, numa determinada pressão e temperatura. Esse coeficiente de solubilidade, ou seja, a quantidade que eu consigo dissolver num determinado solvente, vai depender do tipo do soluto, do tipo do solvente, da interação que acontece entre esse soluto e solvente, da temperatura e da pressão. Ok? Então, vamos dar uma olhada aqui, o que acontece na temperatura de 20 graus Celsius, tá? Se eu olhar aqui o cloreto de sódio, eu consigo dissolver, qual que é o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio? Para 100 gramas de água, e aqui eu peguei 3 experimentos, tá, gente? 3 solutos, tá? Todos com 100 gramas de água. Em todos os casos, é 100 gramas de água. Então, essa é a minha quantidade padrão de solvente. E eu coloquei aqui
para 100 gramas de água, eu consigo dissolver 36 gramas de NaCl. Para esses mesmos 100 gramas de água, o hidróxido de cálcio, eu só consigo dissolver 0,17 gramas. E o cloreto de prata, o AgCl, eu só consigo dissolver 0,0001, 3 zeros, 1 gramas, nos mesmos 100. Isso significa dizer que eu coloco 36 gramas de NaCl nesses 100 gramas de água, certo? Dissolveu, porque a quantidade máxima que eu consigo dissolver é 36 gramas, ok? Se eu colocar 37 gramas, já não dissolve mais, tá? Hidróxido de cálcio, eu consigo colocar 0,17 gramas e dissolver. Se eu colocar 0,18, já não dissolve mais, tá? E cloreto de prata, eu consigo colocar 0,0001 gramas. Se eu colocar 0,002 gramas, já não vai dissolver, ou seja, vai sobrar lá no fundo, eu vou enxergar o cloreto de prata. Qual desses três eu consigo dissolver mais pela mesma quantidade de solvente? Eu consigo dissolver mais o cloreto de sódio, né, que eu consigo dissolver 36 gramas. O hidróxido de cálcio já é bem menos e o cloreto de prata bem menos, é só um grãozinho, eu já não consigo dissolver mais. Então, a gente diz que o cloreto de sódio tem um alto coeficiente de solubilidade. Ele é solúvel em água, porque eu consigo colocar bastante cloreto de sódio e a água consegue dissolver. Já o hidróxido, o cloreto de prata, né, ele tem um baixo coeficiente de solubilidade. A gente diz que ele é insolúvel, porque é muito baixo, muito pouquinha quantidade que eu consigo dissolver em água, tá? E o hidróxido de cálcio, ele também tem um coeficiente de solubilidade baixo, tá? Mas em comparação com o cloreto de prata não é tão baixo assim. A partir daí, a partir dos coeficientes de solubilidade, a gente tem os tipos de soluções. Por exemplo, se eu coloco ali 100 gramas de água, tá? E coloco 15 gramas de NaCl. A gente sabe, a partir dos experimentos, que na temperatura de 20 graus Celsius, eu tenho o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio de 36 gramas por 100 gramas de água. Então, eu consigo dissolver no máximo 36 gramas para cada 100 de água. Se eu coloco 100 de água e coloco 15 gramas de NaCl, vai dissolver? Veja bem, eu dissolvo no máximo 36. Se eu colocar 15, dissolve? Sim, dissolve. Né? Então, essa solução aqui, ela é dita insaturada, porque eu poderia colocar até mais aqui, eu posso colocar até 36, eu estou abaixo do seu coeficiente de solubilidade, a solução é insaturada, né? Agora, digamos que nesses 100 gramas de água, eu coloco 36 gramas de cloreto de sódio. Essa solução vai dissolver? Sim, essa solução fica exatamente no seu coeficiente, que é 36, é o máximo que ele aguenta. Eu coloquei o máximo que ele aguenta dissolver. Então, a gente diz que essa solução é saturada, ela está exatamente no ponto do coeficiente de solubilidade. Agora, digamos que eu coloco 40 gramas de NaCl em 100 gramas de água. Vai dissolver? Não, porque eu consigo dissolver somente 36. Ou seja, vai sobrar ali um tantinho que vai ficar no fundo. De quanto é esse tantinho que vai ficar no fundo? Veja bem, se eu dissolvo no máximo 36, vai ser o 36 menos o 40. 6, 7, 8, 9, 10, né? 4 gramas vai ficar aqui no fundo. Ok? Agora, essa solução aqui, então, é dita saturada com o corpo de fundo. Por quê? Atingiu a saturação e sobrou um pouquinho no fundo. Agora, pessoal, digamos que eu pego essa solução saturada com o corpo de fundo e aqueço e começo a agitar. A gente vai verificar que solubiliza. Com aquecimento, eu solubilizo. E se eu solubilizo, significa dizer que a temperatura aumenta o coeficiente de solubilidade dessa solução. Se eu deixar essa solução em repouso, tá? Paradinha, sem mexer, e esperar ela esfriar de 80 graus Celsius para 20 graus Celsius, essa solução vai voltar aqui na temperatura de 20 graus Celsius, mas não vai formar corpo de fundo. Não forma. Isso se eu deixar ela paradinha. A gente diz que essa solução é super saturada. O que é uma solução super saturada? É aquela solução onde eu tinha uma solução saturada com corpo de fundo, aqueci e ela parece estar
saturada, mas na verdade ela passou do ponto. Se eu agitar essas soluções supersaturadas aqui, elas são muito instáveis. Então, se eu der uma batidinha, pá, ali, depois dela estar fria, aí ela vai cristalizar tudo no fundo, tá? Por isso que ela é instável. Então, nós temos ali os tipos de soluções. As saturadas, contém uma quantidade de soluto dissolvido igual à solubilidade naquela temperatura, tá? Então, eu tenho que saber qual temperatura que eu tô falando. Insaturadas são aquelas que contêm uma quantidade de soluto menor que a sua solubilidade. E supersaturada são soluções com quantidade de substância dissolvida maior que a solução saturada. Como eu disse, essas soluções são instáveis e o soluto tende a se cristalizar. Ok, a partir desse conhecimento nós temos as curvas de solubilidade. São gráficos para expressar o coeficiente de solubilidade em função da temperatura. Tá? Por quê? Porque a gente acabou de ver, né, que a solubilidade dos sais aumenta com o aumento da temperatura. Então, veja aqui. Eu tenho aqui no eixo Y a solubilidade em gramas de sal em 100 gramas de água. Então, eu tenho vários sais aqui, várias curvas, ó, nitrato de potássio, de cromato, nitrato de sódio, e esse número aqui é a massa de cada sal, considerando que eles estão todos em 100 gramas de água. Tá? E no eixo X eu tenho a temperatura em graus Celsius, ok? Então, veja aqui o que acontece com o nitrato de potássio. Ó. Quando eu tenho 10 gramas a 0 graus Celsius, ele solubiliza uns 12 gramas mais ou menos, tá? Quando eu aumento a temperatura, sei lá, para 30 graus, o que acontece? Com 30 graus, ele vai solubilizar quanto? Mais ou menos uns 42, né? Então, eu estou aumentando a solubilidade. Geralmente é isso que acontece, aumentando a temperatura, ó, todos os sais eles têm uma curva ascendente, mas olha aqui o sulfato de cério. O sulfato aqui, ele tem uma curva ao contrário das outras. Veja aqui, a 0 graus Celsius ele solubiliza quase 20 gramas, mas se eu colocar aqui um aumento de 40 graus, ele vai solubilizar nem 10 gramas, metade, é 5 mais ou menos. Então, eu estou diminuindo a solubilidade com a temperatura. Esse aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Só para vocês saberem. Mas a maioria dos sais, aumentando a temperatura, ele aumenta a solubilidade. Então, por exemplo, como é que a gente interpreta, né? O dicromato de potássio, tá aqui, ó, vamos achar ele, tá aqui. Dicromato de potássio. Ele dissolve 60 gramas por 100 gramas de água a 80 graus Celsius. Então, tá aqui, ó. Então, tá aqui, 80 graus Celsius, eu vou ver 60 gramas, vamos ver, vou subir até ele. A 80 graus Celsius, quanto que ele solubiliza? Aqui, ó, quase lá no 60, tá? Na verdade, é aproximadamente 60, aqui eu vou colocar o aproximadamente, esse símbolozinho é de aproximadamente, tá? Aproximadamente 60 gramas por 100 gramas de água a 80 graus Celsius. E a 70 graus Celsius? A 70 graus Celsius, eu pego aqui o 70 de temperatura e subo até a curva do dicromato de potássio. Ele solubiliza quanto? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quase 50, vou colocar o aproximado. Quase 50 gramas por 100 gramas de água a 70 graus Celsius. Então, é assim que a gente analisa as curvas de solubilidade, tá ok? Então, o que a gente tem? Exatamente na curva, exatamente em cima da curva, o ponto exatamente em cima da curva, representa para mim a solução saturada, tá? Acima da curva é uma solução que está com o corpo de fundo, não dissolveu tudo, né? Coloquei soluto demais. Por exemplo, a 80 graus Celsius, eu solubilizo 60. Mas e se eu colocar mais? Se eu colocar 65 gramas, vai solubilizar? Não, forma corpo de fundo. Então, acima da curva são soluções com corpo de fundo. E abaixo da curva são soluções insaturadas. Por exemplo, eu sei que eu solubilizo 60 gramas por 100 gramas de água. Se eu colocar somente 50, né? Eu tô com uma solução que ainda eu posso colocar mais, ou seja, eu tô com uma solução insaturada, ok?
E aí, para vocês pensarem, quem é mais solúvel a 70 graus Celsius? Dicromato de potássio ou clorato de potássio? Vamos ver. O clorato de potássio está aqui. O dicromato de potássio está aqui. Ele está perguntando a 70 graus Celsius. Então, como é que eu vou interpretar isso? Eu pego o 70 aqui e vou até a linha do clorato. Então, eu vou anotar aqui que o KClO3, ele solubiliza quanto? Vamos lá no eixo Y, ele solubiliza 30 gramas. Em quanto? Em 100 gramas de água, tá? Agora, a gente vai seguir nesses mesmos 70 graus Celsius até a curva do dicromato, do K2CR2O7. Quanto que ele solubiliza? Quase 50, aproximadamente 50 gramas por 100 gramas de água. Então, a pergunta é, quem é mais solúvel nesta temperatura de 70? O clorato ou o dicromato? Bom, a resposta é o dicromato, porque ele solubiliza mais massa para a mesma quantidade de solvente. Ok, e daí vou deixar para vocês fazerem este exercício aqui, ok? Tem resposta já. Como que nós classificamos então as soluções? Vamos fazer um resumo aqui. As soluções quanto ao estado físico podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. Quando a condução de eletricidade, elas podem ser eletrolíticas, conduzindo eletricidade, ou não eletrolíticas, não conduzindo eletricidade. E quanto à proporção soluto para solvente, elas podem ser insaturadas, saturadas, saturadas com corpo de fundo ou supersaturadas, tá? Isso foi o que nós estudamos até o momento. Então é isso, pessoal, vamos parar por aqui, senão fica muito longo esse vídeo, né? Nessa aula a gente estudou ali os conteúdos básicos sobre soluções. O PDF que eu tô passando para vocês tem um pouco mais de conteúdo, mas são coisas facilmente interpretáveis ali sozinhos, são só alguns resumos, alguma coisinha extra ali, tá? Se vocês não conseguiram entender alguma coisa ou não conseguiram resolver algum exercício, não se acanhem, pessoal. Apareçam lá no atendimento para bater um papo comigo. Eu tô lá toda sexta-feira às 3 da tarde, naquele mesmo link que tá lá no Google Classroom, tá bom? Então, pessoal, se cuidem, usem máscara, passem gel, não fiquem em aglomeração, não é bom pra gente poder voltar presencial logo logo. Ok? Um abraço, se cuidem!